estudantes, professoras, comunidade da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu sou a professora Daniele e nós vamos começar mais uma aula de ciências. E hoje, já na abertura, a gente dá uma dica sobre qual será o assunto. Hoje nós vamos falar sobre o reino Animalia, o reino dos animais. Então, para iniciar, eu trouxe um pensamento para vocês. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Leon Mckison. Na verdade, essa frase, em muitos lugares e muitas vezes, é atribuída a Charles Darwin, o naturalista, pesquisador inglês que estudou muito os animais. Mas essa frase foi proferida por este professor no discurso de abertura do livro do Charles Darwin, A Origem da Vida, um livro que contribuiu e trouxe muitos dados para os estudos dos animais, da vida no planeta. Então, olha só, parece um pouco absurdo hoje a gente pensar, mas antigamente, antes ali do século XIX, haviam teorias que não acreditavam que a origem da vida vinha de um outro ser vivo, que só poderia ter um ser vivo se houvesse outro ser vivo. Havia teorias como a da abiogênese, que acreditava que a vida acontecia de algo bruto, de matéria bruta, como por exemplo se os sapos, os girinos viessem do lodo, ou como se os ratos viessem da roupa suja, da sujeira, do lixo. E aí, os pesquisadores, os cientistas na época tiveram bastante trabalho, bastante estudo para provar que não era bem assim. Olha só, um desses estudos, um estudo bem famoso, é esse aqui das larvas, onde o cientista deixou um pedaço de carne com o pote aberto, tampado e com a gaze ali, só semi-aberto entrando ar e micro-organismos. E com o passar do tempo ele foi observando que as moscas vinham para o local, mas a carne que ficou tampada não desenvolveu as larvas. Só se desenvolveram onde as moscas pousaram e colocaram os seus ovos, que depois se desenvolveram em larvas. Então, aí ele já começou a provar que a teoria da abiogênese não fazia sentido. Mas, ainda assim, eles tinham que estudar mais e provar com outras evidências. Então, um outro pesquisador é o Pasteur. Vocês também já devem ter ouvido esse nome por aí, para laboratórios de análise, porque ele era um pesquisador de micro-organismos. Ele fez um estudo mais bem desenvolvido, com mais detalhes, em laboratório, provando que existem micro-organismos, mas que a vida, um ser vivo, só se desenvolve a partir de um outro ser vivo. E aí foram se desenvolvendo os estudos sobre a vida, sobre os animais no planeta Terra. Então voltamos lá no Charles Darwin. Vocês lembram que eu falei sobre o estudo dele longo sobre a origem da vida, a origem dos animais. Então é um estudo mais completo até hoje. Como assim, professora? Como até hoje? Bem, porque na época não havia muitos recursos e o Darwin já era um rapaz muito curioso com relação à ciência, com relação ao desenvolvimento dos animais. E ele era formado em arte na Universidade de Cambridge. E ele foi convidado por um outro colega a fazer uma expedição, uma viagem que duraria 5 anos ao redor do mundo, por vários lugares, vários ambientes para observar os animais. Então ele passou esses 5 anos coletando, observando, registrando sobre os animais. E um lugar muito curioso que marcou bastante a pesquisa dele é a Ilha de Galápagos, onde estão as tartarugas de Galápagos. São conhecidas também como tartarugas gigantes de Galápagos. E ali ele começou a relacionar com esses animais, haviam antepassados pré-históricos. E ele estava correto, né? Então ele começou a evidenciar
qual era o formato. Outra coisa que chamou a atenção dele também, que em determinadas ilhas, em determinados locais, havia uma migração de pássaros, que em outros não havia. Então isso tudo estava relacionado com a formação, a morfologia do animal, né, o que ele tem no seu corpo, como ele sobrevive e o ambiente que ele sobrevive. Então, a partir daí, ele também foi desenvolvendo a teoria da adaptação, que o animal que sobrevive, que está há mais longo tempo no planeta, foi se adaptando às condições do planeta. Então, nós já vimos lá numa outra aula que antes o planeta era habitado pelos dinossauros. Lembram-se da preguiça gigante? Era um animal enorme, de mais 2 metros de altura. Hoje a gente ainda tem as preguiças, mas elas são bem menores. Então isso foi acontecendo devido às mudanças na temperatura, na alimentação, nas condições do planeta, do ambiente. Então tudo isso, todo esse estudo dele contribuiu para a identificação do reino animal. É praticamente impossível identificar todas as vidas, mas o reino animal é um dos maiores, tem muita diversidade. E para facilitar um pouco essa classificação, eles fizeram categorias, como a gente já viu em outras aulas. Os cientistas, os humanos adoram categorizar, sim, para poder se localizar nos estudos. E a partir dessa categorização é que foi possível compreender por que alguns animais têm uma forma de se alimentar parecida, de respirar, de reprodução. Então, o que mais caracteriza o reino animal são a formação de células. Então, o animal ele sempre vai ser formado por muitas células. Ele vai ter uma reprodução sexuada, ou seja, ele precisa de um outro par para a troca de material genético. E no reino animal vai haver muita diversidade, ok? E nem sempre essas células vão formar tecido. Então, há seres vivos que são de uma condição diferente ali na formação das células e do corpo, que isso revela também como vem da evolução, como primeiramente não havia sistema digestório, não havia sistema nervoso, que cada animal foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, conforme ele foi se adaptando naquele ambiente. Ok? E os animais mais antigos, então, ele começou a fazer essa relação. A tartaruga, a gente observando ela, a gente logo identifica ali umas características bem antigas mesmo, de um réptil da época dos dinossauros. E isso é verdade. Existem os registros fósseis, os registros históricos destes animais que habitam o planeta Terra há milhões de anos. Quer dizer, sobreviveram às mudanças do planeta. Entre esses animais, existem alguns mais famosos. A tartaruga marinha é uma delas. A tartaruga marinha existe há cerca de 150 milhões de anos e vive nos oceanos. Então, os machos, o curioso da tartaruga marinha é que ela tem um sistema respiratório todo adaptado para ficar embaixo da água, e os machos, inclusive, nunca saem mais da água, só saíram lá quando tiveram que eclodir os seus ovos, tiveram que nascer lá na areia, e depois não voltam mais tocar o solo. As fêmeas, sim. As fêmeas voltam para pôr de 50 a 200 ovos em buracos na areia uma vez por ano. Então é bem interessante a gente acompanhar também no nosso extenso litoral alguns locais onde a tartaruga vai lá colocar os seus ovos. Tem que ser bem protegidos mesmo para manter aí a perpetuação dessa espécie. Outro animal curioso muito antigo do nosso planeta é o tubarão-cobra. Também existe há cerca de 150 milhões de anos. Ele vive nos oceanos Atlântico e Pacífico. Especula-se que ele tenha um comprimento de até 2 metros de comprimento e 300 dentes. Então, é já um animal ali que assusta só pela aparência.
Eles vivem em águas profundas e foram considerados extintos até 2007, quando um pescador encontrou uma espécie doente em águas rasas do Japão. Então, isso também é bem curioso. Em alguns momentos, a gente acompanha até nas mídias a divulgação dos animais que estão na lista de extinção. Mas isso, às vezes, tem uma reviravolta também. Como as tartarugas de Galápagos, elas também foram anunciadas como extinta, quando o último exemplar macho morreu. Mas, depois com os estudos dos pesquisadores, eles identificaram o gene da tartaruga de Galápagos em outros exemplares que também vivem ali naquele ambiente. Então, quer dizer, ainda está sobrevivendo essa espécie, provavelmente ela vai se perpetuar por mais um tempo no planeta. Mas o importante também é a gente lembrar que a nossa vida é equilibrada com os animais e nós. Então, bem importante estar atento a essas informações. Outro animal que parece um porco-espinho, mas ele se chama equidna. Existe há 180 milhões de anos. Vive na Austrália, na Tasmânia e na Nova Guiné. É uma das duas espécies sobreviventes da ordem dos monotremados, mamíferos que põem ovos. Vocês já vão ver outro mamífero que põe ovos. Ele tem uma língua comprida e viscosa, parecida com a do tamanduá. Então, bem curioso também. E tem registros lá que ele já existia, havia essa espécie também convivendo com os dinossauros. E outro mamífero que coloca ovo é o ornitorrinco. Esse é um animal bem curioso, né? Ele tem bico, ele tem pelos, ele coloca ovos, ele é também um mamífero. Então, é um exemplar que foi bem utilizado para explicar essa evolução. Então, em algum momento, o animal foi se desenvolvendo as patas para nadar melhor. Quando esse ambiente mudou, ele já precisou se adaptar à terra, à vida terrestre. Então, é bem interessante acompanhar esses exemplares que ainda estão aqui, de prova que o planeta está sempre mudando. Eles têm o corpo coberto por pelos, possuem um bico parecido com o de pato, membranas entre os dedos que o ajudam a nadar mais rápido. E o último exemplar que eu trouxe aqui para vocês é o crocodilo marinho. Então, a gente aqui no Brasil tem uma espécie parecida, que é o nosso jacaré, mas o crocodilo marinho é uma das espécies que tem identificação, que tem registros, que vivem no planeta há 250 milhões de anos. Talvez uma das espécies mais antigas. Ele vive nos oceanos Índico e Pacífico e são hoje os maiores répteis da Terra. Os machos podem ter 7 metros de comprimento e pesar 2 toneladas. Já imaginaram? Um bicho e tanto. Então, estudar um pouco do reino animal é identificar que existe uma diversidade enorme. Tem muito bicho por aí, dentro de cada espécie, de cada filo. Mas a gente vai entender um pouquinho assim de como alguns animais não estão tão visíveis aos nossos olhos e podem prejudicar a nossa saúde. Então, aqui uma ilustração de como existe uma diversidade enorme no nosso planeta. E acompanhando essa evolução dos estudos, dos pesquisadores, nós vamos começar a falar de uma categoria, os poríferos. Os poríferos são as esponjas do mar. Eles têm esse nome porque têm o corpo muito cheios de poros mesmo. E para que eles servem? Bom, eles servem de comida e são biorreguladores. Eles são muito importantes para a vida marinha, tá? Então também é um animal que se desenvolveu há muito tempo e existe no fundo dos oceanos ainda com essa função. Hoje existem pesquisas com as esponjas até para desenvolver remédios. Então, sempre também trazendo um benefício aí para a sociedade. Outra classe bastante conhecida também são os quinidários. A gente não conhece por esses nomes, mas são
a água-viva, as caravelas. Eles vivem também no mar, são criaturas marinhas, e aí já começa a ter um desenvolvimento do corpo um pouquinho maior. Já começa a se desenvolver ali alguns sistemas. Eu vou mostrar para vocês um exemplar que eu trouxe aqui da água-viva. E aí a gente já conversa mais um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, esse aqui, olha, é a água-viva. A gente trouxe um exemplar aqui, claro, capturado só para estudo. É uma água-viva bem pequenininha. Ela já está aqui em descanso, né? A gente não vê os tentáculos em movimento quando ela está em vida mesmo, mas é só para a gente exemplificar como o corpo dela já tem uma formação bem primitiva. Então, não há sistema nervoso, não há sistema digestivo. Ela é praticamente água, água mesmo. Ela é 98% do corpo formada de água. Então, se a gente vê uma água-viva lá na beira da praia, provavelmente logo ela vai ressecar, desidratar e morrer. Lembrando outra coisa importante sobre as águas-vivas, no nosso litoral, nos mares, acontece bastante nas temporadas a queimadura. Então, por que acontecem essas queimaduras na água-viva? Por causa dos tentáculos delas. Então, esses tentáculos vão ser os mecanismos de defesa. Além dela usar para se locomover, ela usa como mecanismo de defesa. Então, ela tem ali uma toxina que vai causar uma urticária, uma queimadura. Ela é usada no meio dela ali para se defender dos predadores, tá? Uma coisa importante também de lembrar é que há muita conversa sobre a queimadura da água-viva. Então, não adianta urina, não adianta bebida alcoólica, nem água doce, tá? Ocorrendo a queimadura com a água-viva, o melhor é sair da água imediatamente e jogar um pouquinho de água do mar mesmo para ir aliviando ali aquela sensação. Hoje, muitos postos de corpo de bombeiro já tem também o vinagre. O vinagre também funciona como ali um alívio imediato. O tamanho da queimadura, a reação, vai depender da espécie da água-viva, vai depender do tamanho dela também e da pessoa. Se a pessoa já tem uma disposição, já tem um histórico alérgico, ela pode também desenvolver uma queimadura mais séria. Então, o correto é ali aliviar na hora e depois procurar o médico que vai receitar uma pomadinha dermatológica, provavelmente, para curar, mas não vai ser nada muito grave, ok? Então, essa é a nossa água-viva do filo ali dos quinidários. Então, da família dela, nós teremos lá os corais, as caravelas e semelhantes aí dessa classe. Então, seguindo adiante, agora nós vamos falar dos plateumintos. Os plateumintos são basicamente os vermes achatados. Vocês devem se lembrar numa outra aula que um plateuminto bem famoso é a planária. Aquela que a gente divide ao meio e ela se torna 2 indivíduos. Os plateumintos, os vermes, eles podem ser de vida livre ou de vida parasita. Ou seja, ele pode parasitar em outro organismo. Parasita é a relação em que um vai ser prejudicado e o outro beneficiado. Então, um plateuminto bem famoso que a gente conhece por aí é o do cisticerco. Ele é dessa família também e ele se desenvolve nos animais, porco, boi e infelizmente acaba passando para as pessoas quando essas carnes, esses animais não estão em condições adequadas. E aí vai causar uma doença, precisa ter todo o acompanhamento e a avaliação do médico para ver qual é o melhor tratamento, né, nesses casos. Outra classe dos vermes, e aí a gente também volta lá para a evolução que explica assim que esses seres começaram a se desenvolver, mas não se desenvolveram completamente. Então, o plateuminto, por exemplo, ele só tem boca,
não tem o sistema digestório completo. Então, é bem curioso ver isso, como esses animais sobrevivem com esses sistemas primitivos ainda. E dos nemateumintos, aí também nós já vamos ter umas verminoses, as doenças desenvolvidas por esses parasitas. Então, quando eles estão em outros animais, quando eles estão parasitando em outro sujeito, o hospedeiro, eles provavelmente vão prejudicar, vão causar ali uma doença, um dano àquele corpo. Eu vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar mais detalhadamente como ocorrem essas verminoses. A palavra parasita vem do grego e indica todo ser que vive às custas de outro. Existem vegetais que são parasitas e vivem às custas de outras plantas. E há também os animais que são parasitas, como os vermes que vivem do nosso organismo. Eles penetram no nosso corpo de formas variadas e, quando não são tratados de modo adequado, podem causar doenças graves. No programa de hoje, você vai saber o que são os vermes e como eles penetram em nosso corpo. Vamos ver quais são os males que esses vermes podem causar à nossa saúde e aprender como podemos nos proteger deles. Higiene e saneamento básico são fundamentais para que todo mundo possa viver bem e ainda ajudam a evitar várias doenças. Entre as doenças que costumam surgir como resultado da falta de higiene e de saneamento estão aquelas causadas pelos vermes. Mas você sabe o que são esses vermes? Verme é um parasita que fica no organismo. Tem vários tipos de verme, né? Verme de amarelão, Solitária, tem giardia. entra pelos pés, pelas mãos quando a gente põe na boca. Os vermes são parasitas capazes de invadir o organismo das pessoas e dos animais. Uma vez lá dentro, procuram determinados órgãos e partes do corpo para se alojar, crescer e às vezes se reproduzir. Alguns vermes não passam de 1 centímetro em sua forma adulta. Outros crescem tanto que chegam a mais de 12 metros de comprimento. Os vermes podem penetrar no corpo humano de várias maneiras. Eles podem entrar pela boca, levados pela mão suja ou por água e alimentos contaminados. Ou podem passar através da pele. Alguns ovos de vermes também podem ser aspirados pelo nariz quando se encontram suspensos no ar, misturados à poeira da casa. Uma vez dentro do organismo, eles vão se alimentar do sangue da pessoa ou dos alimentos que ela come. Por isso, são chamados de parasitas. Como existem vários tipos de verminoses, os sintomas são variados. Mas na maioria dos casos, a pessoa contaminada vai ficando fraca, sem energia, não dá conta de estudar, de trabalhar. Mais tarde começam a surgir consequências mais graves, e algumas verminoses podem até levar à morte. As verminoses atacam milhões de pessoas no Brasil e representam um grande problema de saúde pública. Elas ameaçam o bem-estar e a qualidade de vida de boa parte da população brasileira e ainda causam grandes prejuízos ao país. Os problemas de saúde provocados pelas verminoses exigem enormes investimentos em assistência médica, reduzem a produtividade dos estudantes e trabalhadores e, às vezes, chegam a provocar a incapacidade para o trabalho. Mas a boa notícia é que todas essas doenças causadas por vermes podem ser evitadas. Só que, para isso, é preciso conhecer bem cada uma delas. As verminoses mais comuns no Brasil são a ancilostomíase, ou amarelão, a ascaridíase, ou lombriga, a oxiurose, ou oxiurus, a teníase, ou solitária, e a esquistossomose, ou xistose. A doença de Chagas, que também é uma parasitose, poderia ser incluída aqui, mas nós vamos falar dela em outro programa. Hoje vamos falar só das verminoses, começando pelo amarelão. Essa doença é causada por 2 tipos de vermes bem pequenos que se alimentam do nosso sangue, o ancilóstomo e o necator. Eles têm um formato cilíndrico, são brancos e medem cerca de 1 centímetro de comprimento. Vamos ver agora imagens ampliadas desses inimigos da nossa saúde.
O ancilóstomo e o necátor se reproduzem dentro do intestino da pessoa parasitada. Uma única fêmea do necátor pode produzir até 8.000 ovos por dia e a do ancilóstomo entre 20 e 30.000. Esses ovos são invisíveis a olho nu. Quando a pessoa deposita suas fezes na terra, pequenas larvas também invisíveis saem desses ovos. A chuva, o vento e os animais espalham essas larvas que podem sobreviver até 6 meses quando estão em terreno sombreado e arenoso. Se alguém andar descalço ou mexer na terra sem proteção, no lugar onde existem larvas, corre um grande risco de se contaminar. As larvas penetram no corpo através da pele, principalmente pelo pé. Na maioria das vezes, a pessoa nem percebe quando isso ocorre. Mas se muitas larvas penetram no corpo de uma só vez, é possível sentir uma coceira e uma sensação de queimadura. Também podem aparecer manchas vermelhas na pele e até feridas com pus. Esse parasita ainda pode entrar pela boca quando bebemos água contaminada ou comemos algum alimento que contenha suas larvas, como verduras ou legumes crus. Vamos ouvir um especialista para saber o que acontece com uma pessoa que pega amarelão. A pessoa com amarelão apresenta-se com vários sintomas. E os mais comuns são anemia, a pessoa fica com a cor amarelo palha, daí o nome amarelão, apatia, zumbido, tonteiras, diarreia, dor de barriga. As criancinhas têm um atraso de crescimento. O diagnóstico é muito simples, é feito no posto de saúde através do exame de fezes. Simples também é o tratamento, é um medicamento que se toma durante 3 dias. Outro inimigo que a gente precisa conhecer e evitar é a lombriga, que os especialistas chamam de Ascaris lumbricoides. Esse verme tem de 20 a 30 centímetros de comprimento e o corpo longo, cilíndrico e esbranquiçado. A lombriga vive no intestino do hospedeiro comendo tudo o que encontra. Os ovos que ela produz saem junto com as fezes e podem se manter vivos durante muito tempo no solo. São os ovos que entram no corpo pela boca, junto com os alimentos, com a água contaminada ou através das mãos sujas. A lombriga é o verme mais comum em todo o mundo e atinge principalmente as crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Ascaris mata mais que a leishmaniose, que é a paralisia infantil e a doença do sono. Doutor Nair, em que casos a lombriga pode levar à morte? Nos casos mais comuns, as crianças têm de 6 a 10 vermes no intestino. Nos casos mais graves, esse número pode chegar a mais de 100. E quando esse número atinge mais de 100, pode causar obstrução intestinal, que o intestino para de funcionar, pode dar desnutrição, anemia, a criança começa a vomitar, a desidratar, e esse caso pode levar à morte se eu não fizer uma medida de urgência, que é operar essa criança e tirar, que chama de bolo de lombriga dentro do intestino. A pessoa que tem lombriga perde o apetite, sente dor de barriga e pode ficar com o intestino preso. Isso acaba provocando emagrecimento e anemia, irritabilidade, insônia e ranger de dentes à noite. A doença pode ser identificada com um exame de fezes e o tratamento é simples e eficiente. Vamos ao próximo inimigo, os oxiúros. Os oxiúros são vermes pequeninos responsáveis pela oxiurose. Medem menos de 1 centímetro e entram no nosso organismo pela boca ou pelo nariz. Eles põem seus ovos na região do ânus e dali se espalham pela parte externa do corpo e passam para a roupa e para a cama. Os oxiúros são mais frequentes nos quartos de dormir e nos banheiros coletivos, facilitando a inalação e a contaminação de outras pessoas que circulam no mesmo ambiente. Na poeira, podem viver até 3 dias. Já em lugares úmidos, chegam a viver 3 semanas. Os ovos dos oxiúros resistem a desinfetantes comuns. Por isso, para limpar a casa e os banheiros, é preciso usar produtos mais fortes, como cresol, fenol ou cloramina. Quando a criança que está com oxiurose se senta ou engatinha nua, ela pode contaminar o chão. Os ovos do verme passam para as roupas ou ficam no chão e se espalham com a poeira. Daí são levados pelas moscas, pelo vento ou pelas mãos e podem contaminar os alimentos e os adultos. E se a criança coça o ânus e chupa o dedo ou rói as unhas, ela vai se contaminar de novo. Mas então como é possível reconhecer que uma criança está com a oxiurose? Uma criança com oxiurose pode apresentar perda de apetite, náuseas e dores abdominais. Mas o sintoma mais importante é uma permanente coceira na região do ânus. Essa coceira ela é mais intensa durante a noite, pois o calor da cama aumenta a atividade do parasita. Além disso, causa uma irritabilidade na criança e lesões na pele, facilitando assim a instalação de infecções bacterianas. Vamos conhecer agora o próximo inimigo, a tênia ou solitária. Existem 2 tipos de tênia que parasitam o homem. Uma que vive no porco, em sua forma de larva, e outra que vive no boi, também como larva.
A tênia se aloja no intestino e pode viver lá pelo resto da vida da pessoa. Normalmente, em cada pessoa vive apenas um verme, que é macho e fêmea ao mesmo tempo. Daí vem o nome de solitária. É um verme enorme, chega fácil aos 12 metros e, em casos extremos, pode alcançar até 25 metros de comprimento. Apesar de todo esse tamanho, os ovos da tênia são minúsculos e saem junto com as fezes da pessoa, contaminando o solo e a água. Uma tênia pode pôr até 700 mil ovos por dia, e cada um desses ovos representa um novo risco de contaminação. Os ovos misturados à água ou aos alimentos podem contaminar porcos, carneiros ou bois. No organismo desses animais, eles se abrem e as larvas da tênia se fixam em qualquer parte do corpo. Quem comer dessa carne sem cozinhar ou assar direito pode pegar a tênia que irá crescer dentro do intestino. Outra forma de contaminação é a água ou frutas e verduras onde existam ovos do verme. Nesses casos, pode surgir uma doença chamada cisticercose, que é a fixação da larva da tênia nos tecidos do corpo, como músculos e gorduras. Quem tem solitária sente grande apetite, mas não engorda. Outros sintomas são dor abdominal, cansaço, perda de peso, mal-estar, irritação e insônia. E quando os ovos da tênia entram na corrente sanguínea, podem chegar ao coração ou ao cérebro, causando graves problemas de saúde. Bom, mas agora vamos conhecer um dos maiores inimigos de quem vive nas áreas rurais, a esquistossomose ou xistose. No caso desse verme, tudo começa com o próprio homem. Se a pessoa contaminada faz as necessidades no mato ou perto de um rio, os ovos do verme saem junto com as fezes e ficam por ali. Aí vem a chuva e carrega os ovos para dentro do córrego, do rio ou do lago. Lá, o ovo se rompe e libera a larva, que nada até encontrar um caramujo onde possa penetrar, viver e crescer. Os caramujos são achatados, escuros ou avermelhados, do tamanho de moedas, e vivem nos rios e lagos fora da correnteza. É fácil reconhecê-los, pois quase sempre estão agrupados. E estas são as larvas parecendo um monte de flechas. Aqui elas estão ampliadas. As pessoas que nadam em córregos ou lagos contaminados costumam sentir uma coceirinha de vez em quando. São as larvas da xistose entrando no corpo. Quando entram muitas de uma vez, pode acontecer isso. Mas você pode não sentir nada também de tão pequenas que elas são. As larvas vão para o fígado ou para o intestino e lá se acasalam e produzem ovos. Alguns desses ovos ficam presos às paredes dos órgãos internos e outros saem junto com as fezes. Vários sintomas indicam que a pessoa pode estar com xistose. Os mais comuns são diarreias ou prisão de ventre, dor de cabeça, perda de peso, tonteira, enfraquecimento, anemia e falta de disposição para estudar ou trabalhar. A maioria das pessoas tem só esses sintomas, mas podem ocorrer outras complicações. Nos casos mais graves aparece a chamada barriga d'água. A pessoa fica com uma barriga enorme e o verme pode até destruir o fígado e o baço, causando a morte. Então, viram, pessoal? É bem importante estar atentos aí, visitar o médico uma vez ao ano, pelo menos, para tomar um remedinho de vermes. Principalmente as crianças, é muito fácil se contaminar. E nós vimos também nesse vídeo a importância do saneamento. Então, quando há evacuação, quando há dejetos no solo, na água, principalmente o risco de contaminação por esses vermes é muito grande, muito maior. E lembrando também das verduras, sempre bem lavadas, porque esses animais, eles não se apresentam já nessa forma aqui, eles vão se apresentar em pequenos ovos, que a gente não vê a olho nu. Então aqui, olha, eu trouxe para vocês um exemplar da solitária. Quem nunca ouviu falar da solitária? Deixa aqui. Certo? Aqui nós temos a lombriga, a famosa lombriga, que o pessoal fala assim, nossa, você tá com lombriga, você tá com vontade de comer alguma coisa? Não tem muito a ver, isso também é um mito popular. Quando fala que tá com vontade de comer alguma coisa, não é lombriga, é só uma vontade mesmo, tá? O verme que causa uma vontade de comer terra, olha que curioso, é um outro tipo de verme, tá? É o verme vampiro que a gente chama,
e ele vai se alojar no intestino e vai sugar mesmo um pouco de sangue da pessoa, e aí a anemia, e aí a necessidade de ferro, e por isso às vezes dá uma vontade de comer terra, tá? E esse aqui, lá da família dos nemateumintos, também uma lombriga. Quais são as doenças causadas por esses vermes? Então, se vocês recordarem do vídeo, alguns desses vermes passam por um tempo nos hospedeiros, que pode ser um animal, como o porco, o boi, outros até em caramujos, tá? O verme que vai ficar hospedado, que vai parasitar no caramujo, ele vai só usar o caramujo como um intermediário. Ele vai causar aquela doença que nós chamamos de barriga d'água, que a pessoa fica com a barriga bem inchada, tá? Esses casos só podem levar à morte em caso de agravamento. Então, se o verme se multiplicar dentro da pessoa, e alguns vermes se multiplicam bem rápidos, então é sempre importante estar atento, como foi identificado ali no vídeo também, com relação às crianças que colocam muito a mão na boca. Então, sempre lembrando a higienização, muito importante, das mãos, dos alimentos, sempre com muito cuidado. Hoje a gente está com muita atenção com relação ao vírus, que a gente não vê, mas a gente se esquece dos vermes que já são bem conhecidos, principalmente aí no nosso país, onde há localidades que não têm saneamento básico. Então, essa é uma relação de muito risco para o ser humano. Ok? Então, só observando bem. Lembrando lá, então, que o verme que faz a pessoa ter vontade de comer é aquele verme vampiro, que ele vai causar o famoso amarelão, vai deixar a pessoa anêmica. Ok? E seguindo adiante, nós temos uma outra classe dos animais, a classe dos moluscos. E aí, nós vamos ver nesses animais alguns com conchas e outros não, tá? Nessa classe também entra a lula. A lula, um animal marinho, grande, e aí ele vai ter os tentáculos também. E ele se movimenta quase que andando com esses tentáculos. Então, ele é um animal que se locomove lentamente, mas nada muito rápido. Também tem os seus mecanismos de defesa. E outro molusco dessa classe é o caramujo. Então, como a gente viu, é importante também ter um cuidado aí com os caramujos, que podem ser hospedeiros de parasitas. Então, seguindo adiante, vamos fazer o nosso registro hoje sobre o que já falamos sobre as verminoses. Coloquem lá a data de hoje, ciências, e vamos anotar. Primeiro exercício. Qual é a doença causada pelo verme que tem como hospedeiro intermediário o caramujo, que pode ser encontrado em rios, riachos, lagoas e até caixas d'água? Vou deixar um tempo para vocês registrarem e a gente já volta.
Então, lembraram lá? Aquele verme parasita que acaba se hospedando no caramujo. E olha só, entre as opções, será que esse é o verme do bicho geográfico, do amarelão ou da barriga d'água? O bicho geográfico é um verme que ele entra no nosso corpo, mas ele não consegue encontrar a rede sanguínea, não consegue encontrar as veias. Então ele faz ali vários desenhos por baixo da nossa pele que vai parecendo um mapa. Então ele é um verme também que é bem encontrado nos cães, é um verme canino. E daí por isso que no nosso corpo causa essa reação. O amarelão, aquela doença que nós já falamos, que é causado pelo verme vampiro. E barriga d'água, que o verme vai se instalar no intestino e por isso vai causar esse dano à pessoa. E, corrigindo lá, então, o verme que se hospeda através do caramujo, ele vai causar a barriga d'água. Ok? Espero que vocês tenham gostado, apesar de serem uns animais bem estranhos e curiosos. É importante a gente ter esse conhecimento, lembrar sempre da higiene, dos cuidados e a gente se vê na próxima aula. Obrigada e até logo! Olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau.